Você tem uma habilidade, um conhecimento técnico, algo que faz muito bem, mas ainda não entendeu como transformar isso em um negócio digital, escalável, vendendo o seu conhecimento para o mundo inteiro? Esse episódio é para você. A gente vai destrinchar aqui como transformar um mercado tradicional superfísico em um modelo de negócio online, rentável e global. Se você tem conhecimento, seja no que for, fica até o final, porque as estratégias que serão faladas aqui servem para qualquer nicho: criação de esteira de produto, modelo de venda, construção de autoridade, marketing e muito mais. O nosso convidado de hoje é simplesmente uma referência mundial no mercado de sorvetes. Ele não só formou mais de 6.000 alunos no Brasil e no mundo, como também criou a maior escola de sorvetes da América Latina, ensinando desde pessoas comuns até donos de grandes negócios a viverem disso. Sorvete é um sistema de cálculo apoiado num sistema de venda. E a gente não glamoriza, a gente ensina as pessoas a empreender, a trabalhar, a entender aquilo. O meu prazer é ensinar as pessoas a empreender, ensinar as pessoas não a ficarem ricas. Eu tenho o prazer de ver elas gerando emprego e renda. É isso que eu mais gosto. O curso online, ele te ensina a lidar com as pessoas e com a ansiedade das pessoas, porque as pessoas às vezes param e olham o seguinte: com essa receita, com esse curso, eu estou desempregado, eu vou ganhar dinheiro. Vocês, criadores de conteúdo, saibam que do outro lado as pessoas têm um sonho. As pessoas têm uma esperança, né, de uma vida melhor, de se livrar do patrão, enfim. As pessoas têm sonhos de autonomia. Então, que cada vez que a gente escrever um conteúdo, uma receita, a gente pense o que essas pessoas estão investindo e o quanto a gente é importante no sonho delas. Olá, aqui é Francisco Santana, seu sorveteiro, e o Hotmart Cast começa agora. Bem-vindo, meu querido. A gente estava num bate-papo bom pra caramba já antes do episódio começar aqui. E é legal porque, por exemplo, eu tô há 10 anos nesse mercado. Não são 10 anos de Hotmart Cast, mas são 10 anos de Hotmart no total. E uma coisa que eu gosto de brincar com a galera é que entra ano, sai ano, aparece algo que me surpreende. Às vezes é algo óbvio, né? Porque, por exemplo, na hora que mandaram lá o perfil da Escola Sorvete, eu falei: como é que eu nunca tinha visto isso antes? Porque sorvete, todo mundo gosta de sorvete. Eu tenho uma briga com um amigo meu que ele é apaixonado por sorvete, eu sou apaixonado por pudim, e a gente fica falando de qual que é a melhor sobremesa. Outro dia ele mandou um sorvete de pudim e falou: ganhei. Mas eu acho que o ponto aqui hoje, né, a gente vai acabar falando de sorvete em algum momento, ou vários. Mas é legal porque, assim, você acabou de comentar com a gente aqui antes da gravação que você ainda é uma pessoa muito do tradicional, do andar na rua, de estar ali próximo das pessoas. Isso é uma coisa que é legal pra caramba de ver acontecendo ainda. Mas, de maneira geral, como que você foi parar na internet, vendendo conhecimento para o mundo todo, entregando conhecimento para o mundo todo, também nas redes sociais, com uma coisa tão tradicional? Foram duas experiências. A primeira foi bem lá atrás, acho que antes de existir a Hotmart, ainda com a antiga Educar, no tempo das paletas mexicanas. Lá. Eu fiz um curso e explodiu de vender na época das paletas. E aí acho que o meu jeito um pouco mais sincero, né? E o curso era ao vivo. Imagina, os caras botaram uma máquina no estúdio, eu fui fazer o curso ao vivo no estúdio. Fazendo paleta 2 dias ao vivo. Era uma catástrofe. Eu falei: olha, paleta não vai durar muito tempo, mas o picolé vai existir para sempre. O cara ficou maluco e vendeu pra caramba. E uma das coisas que eu acho, depois na pandemia, e também foi um processo um pouco, um jeito mais alternativo de vender. Porque assim, a questão não é só vender o curso. A questão é transformar as pessoas em empreendedores do sorvete. Porque curso de receita tem um monte por aí. Máquina tem um monte. Máquina tem um monte. Geralmente os cursos de sorvete são feitos ou por empresas de máquina ou por empresas de produtos para sorvete. Então a gente criou um jeito de fazer isso de forma diferente, ou seja, onde o cara começa com uma batedeira, né? E hoje tem gente que começou com a batedeira e tem 20 lojas. Né? Tem gente que começou com uma máquina usada e tem 160 lojas. Então a gente tem que dar para ele o espírito empreendedor do sorvete. E a receita é um complemento disso. Pouca gente entendeu o seguinte: as pessoas aqui são campeões, elas têm de glamourizar qualquer coisa. Então, por exemplo, agora a gente vive a onda do gelato.
E o gelato, e aquele povo na internet, com uma maquininha, e o mestre gelatar, e o gelato, e Nulina, e o gelato. E aquele pistache que não é pistache. O pistache que não é pistache. E você olha o seguinte, e o cara do Piauí vai ter acesso a Inulina? O cara do Piauí vai ter acesso a pistache de Bronte? E o cara de Marabá? E o cara do Acre? E o cara do interior do Mato Grosso? Como é que esse cara empreende? Então, as pessoas não entenderam isso. E o que eu faço de diferente no mundo inteiro é que sorvete é um sistema de cálculo apoiado num sistema de venda. E a gente traduz isso para cada faixa social, para cada tipo de empreendimento, para cada tipo de investimento. E a gente entende, navega dentro dessa órbita, e a gente não glamoriza, a gente ensina as pessoas a empreender, a trabalhar, a entender aquilo. Então, às vezes, as pessoas, mas o gelato, para o cara que está comendo numa gelateria em Teresina, ele não vai dar o mesmo valor, porque ele diz que na Itália ele comeu melhor. Agora, se você comer um sorvete de bacuri, bom pra caramba, com um pouquinho de chocolate branco, então ele fica sensacional, o italiano também não vai entender o cupuaçu, o bacuri, o açaí, a mangaba, o cajá, o caju. O que a gente fez nos últimos anos foi isso. E porque eu acho que eu sou ainda um pouco analógico, né? Eu sou o cara da rua. Porque você precisa comer na rua. Você precisa provar. Você precisa entender os modelos de venda. Você precisa sentir a dor das pessoas. Você precisa ir lá e entender por que aquela loja está cheia, por que aquela está vazia. Você precisa entender isso no dia a dia. E ser sincero. Então, às vezes, o meu maior pecado é a minha maior virtude, porque eu não tenho muita papa na língua, falo isso de forma assim, muito aberta, muito contundente. E no fim, a Hotmart me ajudou muito, porque se vocês olharem os nossos cursos e entenderem o que a gente faz isso. A gente diz para as pessoas a verdade. Olha, a gente tem cursos de receitas para empreender, e como você empreende com aquelas receitas, e como você adapta elas à sua realidade. E não você criar uma realidade fantasiosa, algo, né? Eu tenho que pensar que o cara que está no interior de Minas Gerais, uma cidade de 7 mil habitantes, não pode comprar uma máquina italiana de 200 mil reais. E também a pessoa empreender também não quer dizer que a pessoa precise ficar rica, né? Porque, na verdade, a partir de uma certa faixa de renda, ela já está ali, muito provavelmente, vivendo bem, com algo que ela cria, né? Que ela produz de certa forma. O estar rico é um talento à parte. Uhum. Né? O cara consegue multiplicar a riqueza, é um talento à parte. Sim. Eu digo que eu conheço gente que não produz nada e ficou milionária. Porque ele sabe manipular o dinheiro, ele sabe fazer o dinheiro trabalhar. E às vezes a gente tem gente que gosta de viver a vida. Às vezes a gente vê produtos excelentes e que a loja fecha. Sim. Que o cara quebrou. Vai entender. É que a gente tem muito essa... As pessoas confundem prosperidade com riqueza. Né? Uhum. Viver bem é quando você não precisa... você não precisa ser rico para viver bem. Sim. Você precisa ter autonomia de vida. Então você pode ter direito a ter um bom hospital, porque você pode pagar um bom convênio, Sim. Você pode levar o seu filho para um colégio diferente, você pode fazer uma viagem. Agora, ficar milionário, ter jato, ter helicóptero, isso é uma outra coisa. Aí é outra história. Agora, a gente estava conversando ali antes da gravação, e eu sei que você, por exemplo, não nasceu fazendo sorvete, né? Não nasceu vendendo curso de sorvete, nem ensinando sobre sorvete na internet. Você vem de uma profissão bem diferente da de sorveteiro. O que te fez mudar dessa atividade que você tinha antes e olhar ali para a gastronomia como um todo? Eu, na verdade, tenho coisas mais absurdas que eu já fiz, né? Porque eu, quando era moleque, jogava futebol. Tive uma lesão de ligamento, fui para o clube que eu treinava, o médico olhou para mim e falou para mim assim: o senhor fez curso de datilografia? Porque esse joelho aí não dá para mais nada. Aí eu olhei lá naquela Cajamar final dos anos 80, anos 90, só tinha o Banco Bamerindos, né? Lá da avenida. Acho que não tinha emprego para mais 2 office boys que tinham lá. E aí eu fui vender roupa no trem. Meu pai vendia roupa
Minha mãe vendia roupa em salão de cabeleireiro. Eu tive uma sacada, eu ia vender roupa. Eu levava as mercadorias do Brás, todo mundo acho que conhece, para periferia ao preço do Brás, porque eu ia direto na confecção comprar. E juntei um dinheiro e estudei. Fiz geografia na USP. Depois trabalhei no governo, uma coisa que pouca gente sabe. No estado de São Paulo, e acho que no Brasil, eu que fui o criador dos primeiros programas de emprego para jovem. Olha só. O meu primeiro trabalho, o Jovem Estadão, meu primeiro trabalho, é um projeto que eu desenvolvi na época no governo Mário Covas. E me dá muito orgulho. E aí, acho que trabalhando ali, eu comecei a entender o empreendedorismo. Eu trabalhei na Secretaria do Trabalho com o antigo ministro Barelli. Aprendi um monte e fui entendendo como as pessoas empreendiam, o emprego, o quanto o emprego é necessário para as pessoas, o trabalho é necessário para as pessoas. Outro dia entrei numa mecânica e estava lá o diploma, não falei nada. O cara com uma funilaria com quase 50 funcionários e o diplominha dele ali. Eu olhei e falei, o que é aquilo ali? Ele falou, olha, eu fiz um programa de jovens há uns anos atrás e eu fui selecionado para ir para a Mercedes. E trabalhei muitos anos lá, criei a minha oficina e tal. Aí eu olhei e falei, eu fiz aquilo. Então, ficou arrepiado. A minha vida, eu sempre pautei por isso. Quando eu dou um curso, quando eu faço uma consultoria, ou quando eu vou dar aula, eu fico pensando no impacto que eu gero no entorno. Eu não fico pensando no dinheiro que eu ganhei. Porque às vezes eu faço muitas coisas nem pelo dinheiro, pelo desafio de fazer. Mas eu fico pensando o seguinte, naquele negócio vão ter 10 pessoas que vão levar pão para casa, educar os seus filhos, participar da sua comunidade, vão ajudar lá a sua igreja, vão ajudar o seu filho. Enfim, eu gero receita, emprego, renda para as pessoas. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é gerar emprego e renda. E quando a gente trabalha disso, com essa cultura que eu falo do natural, eu aumento a cadeia. Por quê? Eu estou gerando emprego e renda no campo, quando eu falo de usar fruta. Porque a indústria de produto pré-pronto tem um químico lá e 2 máquinas que fazem o trabalho. Agora, olha só, o cara dirige o caminhão, o cara faz, um põe o fertilizante, o outro irriga, o outro carpe, o outro limpa, o outro põe a caixa de papelão, transporta para a cidade, o outro vende, o outro revende. Olha o que a gente faz. Para mim, o meu prazer é ensinar as pessoas a empreender, ensinar as pessoas a não a ficarem ricas. Porque eu já tenho um aluno meu que está milionário. Eu tenho o prazer de ver elas gerando emprego e renda. É isso que mais eu gosto. Legal pra caramba. Mas aí, como que você foi parar na parte da gastronomia e do sorvete? Vou lá, chego aí para dizer o seguinte. Um dia eu trabalhei com o Mário Covas, ele morre, e eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, falei assim, meu tempo aqui parou, terminou. Em 2002. E aí eu não sabia fazer nada que não fosse o público. Né? A faculdade de geografia ficou pelo caminho. E eu falei, vou cozinhar. E aí eu juntei tudo que eu tinha, que dá hoje tipo uns 30, 40 mil dólares. Não dá mais do que isso. 180 mil reais. Era tudo que eu tinha de economia de 10 anos de trabalho. E falei, vou estudar até o dinheiro acabar. Caraca. Aí fui para o Sul, fiz um ano de cozinha. E um cara chamado, depois eu vou mandar esse podcast para ele, chamado Mauro Tiangoli. Eu tô na aula de cozinha e ele olhou, me chamou e falou assim, sabe qual é o seu talento para ser cozinheiro? Eu falei, qual? Ele, 0. Eu falei, por que, Mauro? 0. Ele falou assim, você raciocina muito, você está o tempo inteiro discutindo por que isso frita desse jeito ou não desse jeito. Ele falou assim, você é um técnico. Cozinheiro é o seguinte, você tem 20 minutos para fazer o prato chegar na mesa. E você tem o dia inteiro para picar, colocar e tal. Aprende meia dúzia de técnica e deriva. Ele, a partir de amanhã você vai para a confeitaria. Eu, em vez de todo mundo nesse espírito vira e fala assim, né? Não, eu vou ser o melhor cozinheiro do mundo e vou te provar. Não, porque você isso. Eu olhei, fui para o apartamento que a gente dividia lá com os caras, deitei e falei assim, não é que ele tem razão. Um feedback duro às vezes é bom. Olha, e é o que eu uso às vezes aqui. Quando eu falo para um cara fazer uma sorveteria, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, você sabia que domingo de sol você não tá na praia, você tá na sorveteria? No verão que tá todo mundo na praia, você tá atrás do balcão?
No inverno, no dia de chuva, que está todo mundo em casa, você não está faturando, né? Então, eu começo a entender a confeitaria ela é tecnológica, ela é técnica. Porque o chantilly monta, porque o amido funciona no creme confeiteiro, o que faz o açúcar, o que é o ponto de anticongelamento. Dali eu fui estudar na Argentina, fiquei quase um ano em Buenos Aires. Aprendi muito com os argentinos. Estou inaugurando a minha loja agora na Argentina, depois de muitos anos, era um sonho que eu tinha. E os argentinos, eles têm uma coisa muito interessante. Eles são eles. Então você anda por Buenos Aires, não tem uma gelateria, tem heladeria. E é muita sorveteria de bairro lá. São deliciosas. Aí você não tem, e você pergunta para ele, qual é o melhor helado do mundo? Ele, meu. O que você tem? Tem um livro chamado A História da Sorveteria Argentina, que eles contam, como sempre o argentino, que eles inventaram o gelato e levaram para a Itália. Depois os caras fizeram e voltaram. Tá lá, 400 e poucas páginas. E aí você tem toda essa... E eu falei, pô, e a gente com essa síndrome nossa de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Cachorro perdido. Dali eu vou para a Espanha. Eu chego na Espanha num momento... que estava aquela coisa da cozinha Fusion, Barcelona, fui na escola de São Paulo, trabalhava e estudava. Toda aquela coisa do molecular, e eu fui entendendo o seguinte, os fenômenos, eles, químicos e físicos, eles se realizam e eles vão produzindo, e eu sempre vindo com um sorvete, tentando entender, estudando. Quando eu ganho uma bolsa para a Escola Nacional Superior de Confeitaria da França, e aí eu mudo de vida. Porque eu costumo dizer, eu trabalhei com espanhóis, com argentinos, com franceses e com italianos. Os franceses são diferentes. Eles têm uma paixão, eles têm um amor, eles têm uma explicação técnica para cada coisa que eles fazem. Os italianos são tecnicamente muito bons, mas eles são emoção. Os espanhóis são muito enrolação, eu brinco. Né? Eles copiam um pouco de cada coisa. E os argentinos são autossuficiência. Então eu vim formando numa escola, eu passo 3 anos na França, que mudaram a minha vida. E eu tive a sorte de ter 2 chefes que foram campeões do mundo de sorvete. Caramba! O Alain Chartier e o Jean-Marc Guillot. Então, esses caras, eles... E eu tenho uma pessoa que eu devo muito, que é a Madame Sylvie, que nas minhas horas vagas e com o meu salário extra, ela é que organizou toda a parte técnica da Confederação Nacional de Glacieiros da França. Ela era minha vizinha. Então eu tinha aula particular com ela, pagava, aprendi um monte com esses caras. E fui entendendo o seguinte, aí é que eu paro e começo a entender. Isso aqui é técnica, tecnologia, mas tem um fator local. Quando eu saio de lá, ninguém queria que eu saísse, eu acabei voltando para o Brasil. E aí eu fui dar aula na Universidade do Sorvete na Itália, numa fábrica de equipamentos. E rodei com eles o mundo. E aí eu começo a lidar com os italianos que se dizem os maiores do mundo em sorveteria, gelateria. E aí eu tenho muito a certeza de que o sorvete é um sistema de venda. Então, eu olho aqui nas lojas hoje, né? Você pega as lojas, as gelaterias no Brasil, são lindas, salas incríveis, vitrines de R$200 mil e tal, para vender sorvete. Uhum. E na Itália é um boteco, é uma vitrine, a gente glamourizou algo que é comum. E a indústria tomou conta disso lá. A crise dos anos 2010, entre 2010 e 2020, fez com que as pessoas, essa uberização, né, essa canibalização dos produtos. Então, todo mundo ninguém foi estudar. Uhum. Todo mundo foi pegar produto pronto e empreender. Foi criar um modelo de negócio. Só que esse vira só mais um também, né? Isso foi matando o tradicional. Então, quando eu vou trabalhar nos 40 países que eu já fiz sorvete, eu chego na Rússia, quando eu fui fazer as sorveterias. É um jeito de comer, de dulçor, de expor,
de como o cara se apresenta. Vai na Itália é um jeito, vai na Espanha é um jeito, vai em Portugal é um jeito, vai nos Estados Unidos é um jeito, vai na Ásia é um jeito. E aí eu começo ali. Isso tem 1% a mais disso, isso tem 5% a menos disso. Essa máquina funciona deste jeito, essa angulação de espátula faz isso. Então eu fui criando o meu sistema de trabalho. Então para mim a sorveteria é isso, é um sistema de cálculo apoiado no sistema de venda e que tem um caráter empreendedor. Uhum. Então, fazer uma gelateria, o que é o gelato? O que é o sorvete? O que é o buffet? O que é o açaí? O que é o soft? São sistemas de venda, Sim. São sistemas de cálculo. E que você faz? Para durar um tempo. Dou um exemplo para vocês. O sorvete soft das grandes redes. Quanto tempo ele tem que durar? Ele tem que durar muito, né? Suponho eu. Não. Ah, não, porque a demanda é muito rápida. Não, ele tem que durar 3 minutos. Você tira uma casquinha e te entrega. E ele chega numa bolsa pronta. Então, ele precisa armazenar, ele precisa colocar num pote, ele precisa ser transportado. Agora, esses sorvetes premiums importados, são 3 anos de shelf life. Agora, a receita é a mesma? A receita a gelatina. Eu fico maluco quando eu olho aquelas plaquinhas que dizem assim, diferença entre gelato e sorvete. Mas o que é gelato e o que é sorvete? Sorvete industrial é o mesmo no mundo inteiro. A regra para o sorvete industrial é a mesma no mundo inteiro. Ar, óleo de palma, saborizante para os produtos baratos, produtos premiums, tem outra formulação. E o sorvete artesanal? Aí, ontem mesmo passei aqui em BH, uma gelateria. De 2 a 6% de gordura. Como? Se 10% de pasta de pistache já são 60% de gordura. Não tem leite? 25% menos açúcar. Não, porque se não tiver aquela quantidade de açúcar alta, não espatula. Ele só é espatulado porque tem muito açúcar. Se falta gordura, tem que ter açúcar. Né? Mas aquele sorvete é cheio de gordura. Qual gordura? Vegetal ou animal? Então as pessoas começaram a glamourizar isso e não estão entendendo o que é a sorveteria. A sorveteria é um conceito técnico que a gente aplica isso no dia a dia, com aquilo que o cara tem. Que eu acho que isso tem até muito a ver com a pergunta que eu ia te fazer já, porque assim, obviamente a gente tá falando de ensinar uma coisa, igual você falou, é técnica, é tecnológica e local, e acaba envolvendo muito do sensorial da coisa ali também, né? E ensinar o sensorial pela internet pode ser meio, assim, desafiador em certos aspectos. Como você consegue transportar isso para a pessoa, para além da sua experiência ali de ter feito sorvete, tipo assim, em 40 países? Que você fala, cara, você vai descobrir o que é bom, você vai aprender a julgar o que é bom. Porque eu faço essa pergunta que, às vezes, por exemplo, tem gente aqui que... Todo mundo conhece alguém que vende brigadeiro e que faz um brigadeiro delicioso. E que faz um cheesecake delicioso. E que faz aquele bolo tão gostoso quanto o bolo da sua avó. E essa pessoa, às vezes, ela quer ensinar isso pra alguém, mas ela fala, cara, eu não sei se eu vou conseguir ensinar a pessoa a fazer uma coisa boa, para além da técnica. Como que você consegue ensinar essa parte experimental e sensorial para as pessoas? Olha, um dos livros que mais me inspiraram na sorveteria, a primeira frase é a seguinte: o sorvete perfeito não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Mas acorda todo dia de manhã achando que vai fazer ele. Uhum. Tá? Primeira coisa. Segundo, sorvete bom é aquele que as pessoas gostam, por isso ele vende. É aquilo que você deve fazer para você, como você faria para o seu filho, para sua esposa, ou para suas pessoas mais próximas comerem. Então, às vezes a minha briga é quando eu olho o cara tá metendo lá 1 quilo de gordura vegetal, 10 mil gotas de saborizante, corante. Eu falo assim, seu filho vai comer isso? Sua mulher vai comer isso? As pessoas que você gosta merecem comer isso? Então isso é a primeira coisa. O sensorial, cada um tem o seu. E é cultural. Isso está por faixa de consumo, isso está por estratificação social. Então, durante uma das críticas que as pessoas que me copiam acabam fazendo, dizem assim, mas ele não tem um software de fazer o curso a planilha de gelato. Eu falo assim, você não conhece o Maranhão, você não conhece o Paraguai. Porque o cara do Maranhão come 20% a mais de dulçor do que o cara de Curitiba. Se eu criar um software que diz o seguinte, que esse sorvete aqui, tanto de açúcar aqui,
não é bom, como tem no software. Eu tô fazendo o cara do Maranhão, culturalmente ele não vai vender. O cara vai chegar na loja dele e falar assim, rapaz, falta um bocadinho de açúcar. Nas experiências de curso, eu recebo gente nos cursos presenciais da América inteira, da África, eu misturo as pessoas e é um barato. Quando você põe um gaúcho e você põe um piauiense e dá bacuri pro gaúcho, ele olha e fala, tchê, bacu o quê? Que negócio é esse, tchê? E o outro vai e fala assim, eu nunca vi nata, eu nunca vi creme de leite fresco, eu só uso creme de leite de caixinha. Então como é que a gente vai planilhar isso? É o que as pessoas têm. Então eu digo para as pessoas, vão sentindo, vão provando, vão lembrando a memória afetiva, vão fazendo aquilo que as pessoas gostam, experimentem, dê para as pessoas comerem, façam muito, testem. Então eu ensino as pessoas a testar. Quando você ensina alguém a formular a sua receita, você está ensinando o quê? Alguém com liberdade criativa para poder deixar você criar aquilo que as pessoas estão, e não um pacote pronto. É porque você pega a parte técnica, que é o técnico que vai ser igual pra todo mundo, né? Mas você fala, cara, beleza, agora coloca o seu tempero aí, coloca aquilo que faz, sei lá, de repente a sua região, a sua história, seja lá o que for, ter aquele gostinho especial. Sua máquina. Sua máquina. O seu dinheiro. Você tem máquina de sorvete que custa R$7 mil e máquina de sorvete que custa R$300 mil. E aí? Isso é legal pra caramba, porque eu acho, assim, é achismo mesmo, que muitas vezes a pessoa que... Vamos colocar aqui o papel do ensinante. Tem um amigo meu que é o Pedro Cortella, que já sentou onde você sentou também, que ele fala muito do ensinante, que é essas pessoas que vendem online. Às vezes a gente que ensina pode se frustrar muito, porque você vai falar, pô, mas a pessoa não tá ensinando, não tá fazendo aquilo que eu ensinei. Mas tem essas limitações, né? E pensar nessas limitações acaba deixando a coisa um pouco mais livre e também permite que a pessoa crie melhor, igual você comentou. E ninguém entendeu o seguinte, quando a gente vende um curso online, para um país diverso igual esse, é uma experiência incrível. Mário Covas dizia uma coisa, ele dizia que todo mundo deveria não fazer o exército. Todo mundo deveria ser funcionário público 1 ano, para entender como é a vida no governo, as limitações, o que fala. Eu digo que todo profissional deveria, pelo menos uma vida, fazer uma vez um curso online. Eu tenho experiências tem coisas que são incríveis no curso online. Curso caseiro é o que te rende mais diversão nesse aspecto. O cara me xingou um dia de tudo quanto é nome. A receita não funciona. Isso aqui é golpe. O senhor me deu... Eu já comprei. E aí eu respondo. E aí eu olho pro cara e falo assim, mas o que acontece? Ele fez 600 perguntas. Juro, você deu 620 e poucas perguntas. E xingava e reclamava. Não funciona, não funciona, não funciona. Aí eu paro, olho. E eu começo a perguntar, mas você fez? Eu coloquei nas receitas caseiras 2, 3 ingredientes simples que hoje tem aí em todo lugar. Que é xantana, que é agar-agar, que é gelatina. Todo mundo encontra nessas casas de produto natural. No interior, em todo lugar. Eu não acho nenhum lugar, porque eu tô fazendo não sei o quê. Aí eu ligo onde ele era, descubro a cidade, arrumo um cara na cidade dele que tem um ingrediente, ligo e falo pra ele, vai lá e compra, já tá lá, procura o cara. Ele volta pra internet, começa a me xingar de novo, perdi a viagem, não tinha e tal. Aí eu li, falei, escreve o que você colocou. Xantana, ele escreveu champanha. Agar-agar, ele colocou 2 Hs. Ele falou, ainda mais. O senhor pôs H2O na receita, é caro. Eu tenho que buscar esse refrigerante do outro lado da cidade, que não tem aqui no meu bairro. Era água, né? Como é que você vai interpretar isso? Estando ali, respondendo. E é um barato, porque quando uma receita não dá certo no online, quem não fez acha que não vai dar certo. E aí você precisa trazer essa pessoa que está fazendo errado dentro da resposta do grupo de Facebook que você criou, do grupo de WhatsApp, trazer ele e ensinando ele. É que você até repensa a sua maneira de comunicar, né? Então você imagina, né? Quando a gente fala creme de leite, o gaúcho come nata. 40%, 45%. O cara do interior do Nordeste, creme de leite de caixinha. O cara em São Paulo, em Minas, no Rio, acha o 35%. São 3 texturas diferentes. Como é que você faz?
Quando eu faço uma receita, eu fico pensando em tudo aquilo que o cara vai fazer de errado, para que ela dê certo. Ó, isso aí é um baita ensinamento, viu? Que tipo assim, eu acho que vale pra qualquer área. Fala, pô, vamos supor que eu tô ensinando investimento. Eu tenho que pensar em tudo que essa pessoa vai fazer errado antes dela fazer a coisa que é certa. Porque eu fico pensando o seguinte, ele não vai achar o ideal, o possível e o surreal. Então eu faço uma receita e aí eu sei o resultado que ela vai ter, porque eu fico olhando e falo assim, se esse cara é lá de cima, ele vai colocar 10% a mais de açúcar aqui, porque ele vai achar que está sem doce. Se esse cara é lá de baixo, ele vai tirar 10% do açúcar. Então quando eu faço o cálculo, eu deixo uma margem para as pessoas criarem, mesmo desconstruindo o que eu fiz. Porque o empreendedor brasileiro é assim. Ele improvisa, né? É o nosso perfil, é improvisar, é olhar e falar, não, quer saber de uma coisa, eu vou colocar mais açúcar. Minha mãe é 100% isso. Mas ninguém estuda. Ninguém vai entender a diferença que faz do açúcar. Então o brasileiro, ele confunde muito. A falta de... Ele é bom empreendedor, mas ele é tecnicamente, ele gosta... Ele não vai atrás do âmago da questão. Uhum. Ele vai atrás que dá certo ou não deu certo. Inclusive, na hora que deixa de dar certo, a pessoa se perde, né? Porque como ela não se aprofundou no que faz dar certo, isso a gente vê muito acontecer em N modelos de negócio diferentes. Porque como a pessoa sempre foi só replicando e variando, na hora que dá errado, ela não entende por que deu errado. E aí tem coisa que aí, por exemplo, eu já não consigo mais mexer. Quando a gente faz um produto diet, ele tem algumas limitações. Por quê? Geralmente, os edulcorantes que são realmente diet, eles são laxativos. Então ele tem um limite ali. Se o cara comer mais, se o cara colocou a mais, vai dar uma desordem. Aí, nesses cursos, no curso Açaí Sem Mistério, um cara começa a ligar, eles ligam para a escola o tempo inteiro, porque isso é uma outra coisa do curso online que as pessoas não entendem. Você vai numa livraria, compra um livro de receita. Você fez uma, você fez duas, você devolve para a estante, deu certo, não deu certo, porque você errou, porque a receita não era boa. Você não entra no Instagram do autor e começa assim, seu filho da mãe, a receita não deu certo. No online não tem isso, o cara te acha. Ele te escreve, ele telefona no seu estabelecimento, ele te acha num grupo de WhatsApp, ele te acha. Na livraria, ninguém acha. Uhum. Vocês já pararam para refletir Primeira vez sobre isso? Nisso. Ninguém. Então você compra um livro. Eu até brinco outro dia, se a Bíblia fosse online, o pessoal já tinha contestado todos os testamentos, pô. Que é o famoso, e eu? E eu? Você não falou de mim aqui. Se alguém tivesse feito um curso online da Bíblia, o povo já tinha contestado tudo que está na Bíblia. Uhum. Ainda bem que é um livro que está lá e as pessoas vão e não tem como falar com quem escreveu. Porque senão eles iam ficar enchendo o saco de quem escreveu. E dizer, poxa, você não fez isso, está faltando isso, não sei o quê. É muito louco isso. Então, o curso online, ele te ensina a lidar com as pessoas e com a ansiedade das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, param e olham o seguinte, com essa receita, com esse curso, eu estou desempregado, eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Então você põe o diet, ele tem um limite. Aí o cara me ligou, falou, poxa, ele conta a história. Falou assim, eu tenho açaí em 80 lojas, eu tenho 80 pontos de venda de uma rede. O meu açaí tradicional com a receita do seu livro. Eu falei, pô, você pagou R$150 no livro e você tem 80 lojas? Ele falou assim, é. Ele falou, mas eu tive um problema. Ele falou, o meu cliente pediu um diet. E eu mandei a sua receita. Ele achou que estava sem doce. Aí eu fui lá e dobrei o açúcar. Deu uma desinteria em todo mundo. Como é que eu resolvo esse problema? Aí isso me fez pensar e falou assim, mas poxa vida, como é? O cara escala isso. Aí eu brinquei com ele, falei, pô, agora R$150 depois você veio. Ele começou a dar risada. Falou, faz isso e se adapta. E outra coisa, o comedor de açaí não é o comedor de sorvete. O comedor de sorvete come uma bolinha. O de açaí come meio litro. Então tudo isso a gente pensa na hora que vai fazer uma receita. Uhum. Em todas essas nuances, em todas essas diferenças. E eu penso muito mais no que não vai dar certo, para dar certo, do que vai dar certo. Quando a gente fala, você tem comentado muito das experiências muito distantes que acabam acontecendo graças ao ensino online, né, a aprendizagem online também, mas desses mais de 6 mil alunos que você já conquistou até hoje, né? É bem mais.
Tem alguma história, assim, algum caso que você olha e fala, caramba, nem eu esperava que isso fosse acontecer? De tão legal? Tem vários casos. Essa ida para a Rússia é um caso engraçado. Meu curso foi clonado em russo. Olha só. E aí eu começo a receber no Instagram Vasily não sei o que pede amizade. Cherkov não sei o que pede amizade. E você achando que as pessoas estavam comprando seguidor fake pro seu perfil, né? Eu olhei e falei, que é isso aqui? Aí daqui a pouco vem uma moça da Câmara de Comércio, me contacta e fala, olha, um grupo tal gostaria que você fizesse uma proposta e tal. Eu falei, mas de onde? Eu falei, já é da Câmara de Comércio da Rússia, eu sou a tradutora, representante do cara aqui. Aí ele me mostrou. O meu curso, eles fizeram um ai-ai, assim, um pouco, eu falando em russo. Olha, é um negócio... Então alguém pegou o curso, botou lá, fez um negócio, e o cara falou, olha, eu gostei, mas eu não acho que foi você que fez isso em russo. Eu queria fazer isso o curso com autêntico, com original. E, putz, eu fui muitas vezes para a Rússia, foi muito engraçado, uma experiência muito louca. E a gente abriu uma fábrica de sorvete na Sibéria. Caramba, então, eu bom digo, que não precisa de freezer, né? Foi essa? Não, essa não, mas é aí... a piada básica que eu fiz. Eu cheguei, tava menos 30 graus, eu brinquei com o cara, falei assim, pô, a máquina de picolé é menos 30. Falei, a gente coloca os moldes pro lado de fora, você não precisa de máquina. Brinquei com ele, ele falou, não, que o urso come. Aí vai dar diarreia no urso. E aí lá eu inventei o picolé pra chá, que é o que mais vende lá. Como é que é? Picolé pra chá. Então eu fiz um picolé, e você coloca água quente, e aí vira um chá. Então eu olhei para aquilo, olhei de um lado e falei assim, como é que esse cara vai vender sorvete aqui a menos 30 graus? A última coisa que alguém colocar na boca é gelo. Aí eu comecei a entender o shopping, como funcionava, o sistema de venda, o espaço que tinha a loja, como era o café. E eu via chá e café, chá e café, chá e café, chai, chá e café, chá e café. Aí eu olhei, montei uma barra, um picolé, um pauzinho. Um cliente que eu tenho na Grécia reproduziu, é um sucesso. Agora na última Cial em Paris eu fui, todo mundo elogiando. E eu tô lá no stand dele quietinho, né? Aí os brasileiros, nossa, mas isso é incrível, tal. Aí ele olha e fala assim... Criação de quem? E aí tem essa outra coisa. O online, graças à Hotmart, eu tive uma notoriedade, Acho que graças, na verdade, ao seu trabalho. um conhecimento, né? Veículo ali. Que as pessoas foram comprando o curso e foram, agora mesmo na feira, uma senhora me abraçou, falou assim, o senhor é mais bonito pessoalmente. Eu já vi tanto o senhor que meu marido tem até ciúme, porque o curso já saiu do senhor, eu assisti 50 vezes. Eu falei, aí ela tem 4 lojas. O que você fazia antes? Era enfermeira. Olha só. E isso é que me dá, eu arrepio quando falo, isso é que me dá, nunca me viu, nunca falou comigo, mas aquilo que eu ensinei fez ela. Falei, quantos empregados a senhora tem? Ela, 15. E agora eu estou aqui porque eu vou montar a indústria. Olha só. Você sabe que são 15 empregos no Ceará? É muita coisa. São 15 famílias, né? 15 empregos nas regiões mais pobres do Brasil, muitas vezes. O que é isso? Então é uma missão que a gente tem. É o que eu digo, o dinheiro é consequência, mas a paixão que a gente tem é essa. Eu me divirto com isso, porque eu sou um filho de um pai que ficou desempregado. Uhum. Naqueles anos 80, com a sacola desempregado. Eu sei o que é um pai sem emprego em casa. Eu sei que é uma mãe saindo para vender roupa para trazer no fim do dia meio quilo de feijão e 300 gramas de carne moída. Então eu sei como isso funciona. Então é a minha... Eu sei o que é a esperança que alguém tem. Quando tá consumindo algo ali, pensa, putz, isso aqui vai melhorar a minha vida. Aqui do lado, em Vespasiano, uma senhorinha chegou no meu curso presencial. Eu vi 2 dias. Ela falou, olha, eu vi o senhor na internet, comprei o curso de açaí, mas eu precisava vir aqui. Eu falei, como é que a senhora veio? Não, o povo da igreja me deu a passagem. Na hora de pagar o curso, ela com um bolinho de dinheiro. Aí a menina recebeu, a Malu. No segundo dia de aula, eu via que ela não escrevia. Uhum. Ela não sabia ler nem escrever. Caramba. Como é que você vai ensinar para quem não lê nem escreve?
Fui dando aula, falei, senhora, fica aí, vai fazendo aí, ensina a ligar o fogão, mexe, mixa, funciona. Chegou no fim do curso, ela me olhou, ela falou assim, e agora? Eu falei, como é que a senhora veio parar aqui e eu ouço as histórias? Ela falou, olha, eu vendi uma geladeira que eu tinha, a irmãzinha da igreja me deu a passagem, estou na casa de uma outra irmãzinha, porque meu marido era pedreiro, machucou a coluna, minha filha tem 14, 15 anos, eu não sei, eu tive um sonho que eu fazia sair, eu via as pessoas e eu vim aqui. E o pastor lá da minha igreja disse que tinha um homem que ia me... Falei, tá bom. Peguei o dinheiro que ela me devolveu, que ela me pagou, devolvi. Mandei comprar um liquidificador, uma caixa de isopor, enchi de barra de açaí, escrevi num papel. Tem filha? Tenho. Liga pra sua filha aí. Ó, você vai explicar pra sua mãe, é assim, é assado. Quantos anos você tem, minha filha? 16. Falei assim, quando você puder, pega o ônibus, a passagem é por nossa conta e vem. E aí, quando foi um tempo atrás, ela me ligou, falou, olha, minha filha, a gente aumentou a casa, minha outra filha já trabalha comigo, me abraçou. Ela falou, vim na feira só pra lhe dizer que o senhor mudou a minha vida. Caramba. Então isso pra mim não tem... É maior do que qualquer faturamento, então qualquer não é placa. o dinheiro só. Isso que a gente propicia é o online. Sim. É democratizar isso. Né? Você ficar acessível muitas vezes onde você não é acessível. Sim. E falando em online, a gente sabe que você tem 2 perfis bem grandezinhos ali de Instagram focados na galera que quer saber mais de sorvete, né? Tem o seu perfil e tem o perfil da escola também. São essas as principais redes que as pessoas podem te encontrar? Quais que são os arrobas? Onde que a galera pode ver mais dessa figura incrível que é você? @Escola Sorvete. @Francisco Santana Sorvete. O Escola Sorvete é onde a gente fala de curso. E o Francisco Santana Sorvete é onde eu falo mal das coisas. Onde eu sou eu. Maravilha. E essa é um pouco do que a gente tenta dizer. Agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar fazendo conteúdo. Esse ano eu vou ver se eu gravo algumas coisas diferentes. Eu tenho repensado isso sempre. Porque é muita responsabilidade. A gente lida com o sonho das pessoas. Né? Então, às vezes, aqueles R$500 que alguém gastou num curso vai fazer falta no uniforme da criança, vai fazer falta na mistura, vai fazer falta no remédio. E eu fico feliz, porque a gente, através dos nossos cursos, realizou muitos sonhos. Então, e a gente tem aí um monte de desafio, um monte de coisa para fazer. Cara, eu que fico feliz, igual eu tava comentando no começo do episódio, né? Faz 10 anos que eu atuo nesse mercado, vejo e escuto muitas histórias incríveis, e ver gente como você, com a paixão que você tem, além da técnica que você tem, se dedicar tanto para isso, é o que faz a gente acreditar cada vez mais nesse mercado, nesse modelo de levar aprendizado e transformação para as pessoas. Então, Francisco, muito obrigado por ter vindo, por ter passado esse tempinho com a gente aqui. Eu agradeço demais a vocês e que as pessoas que também produzem conteúdo aqui para a Hotmart, vocês criadores de conteúdo, olhando ali para a câmera, saibam que do outro lado as pessoas têm um sonho. As pessoas têm uma esperança, né, de uma vida melhor, de se livrar do patrão, enfim, as pessoas têm sonhos de autonomia. Então, que cada vez que a gente escrever um conteúdo, uma receita, a gente pense no que essas pessoas estão investindo e o quanto a gente é importante no sonho delas. Maravilhoso. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou aqui, sempre lembrando, tem o Hotmartcast 2 vezes por semana, não só no seu YouTube, como também em todas as plataformas de streaming de áudio. Escute, assista, recomende, mostre esse papo para alguém que precisa hoje colocar em ação aqueles planos de criar algo novo. Um forte abraço.